Muito bem, amigos, sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Agora, alerta máximo, reviravolta histórica. Você está prestes a testemunhar uma reviravolta histórica após decisão, decreto do ministro Alexandre de Moraes, que pode deixar o país, de ponta cabeça. Daniela, você não está sensacionalizando? Não, essa notícia que eu vou trazer para você. O Brasil está prestes a testemunhar um dos julgamentos mais controversos de sua história política. O STF iniciou análise de provas contra Jair Bolsonaro e algo inacreditável acaba de acontecer. O quê? Fique aí até o final, deixe o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Como eu disse para vocês, o Supremo Tribunal Federal iniciou análise de provas contra Jair Bolsonaro e outros 7 denunciados envolvidos em uma suposta tentativa de golpe de Estado. Com o julgamento marcado para os dias 25 e 26 de março, com a rapidez, da luz, como diz o Bolsonaro, foi muito rápido esse processo. Isso levanta suspeitas de uma perseguição política disfarçada de justiça. Você concorda comigo? Se você concorda, deixa aí já o seu comentário. A celeridade do Supremo, liderado pelos ministros Cristiano Zanin e Alexandre de Moraes, e a alegação que Bolsonaro está sendo julgado. Aliás, pessoal, a alegação que Bolsonaro e aqueles 7 estão sendo julgados sem pleno acesso aos autos indica uma possível violação das garantias constitucionais. A acusação envolve não apenas o ex-presidente Bolsonaro, mas figuras chaves aí de sua administração, ampliando o impacto político deste caso. Bem, a defesa de Bolsonaro não se cala, disse que, se possível, irá até lá na OEA, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e fará a denúncia. A defesa do ex-presidente denuncia que o processo busca o quê? Busca enfraquecer a oposição e afeta diretamente milhões de brasileiros, caso o julgamento avance sem a devida legalidade. A defesa não hesitará em levar a questão para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alertando para as repercussões internacionais. Lembrando aqui a vocês que já houve denúncias graves daqueles presos, advogados dos presos do 8 de janeiro, que foram levados até a OEA, lá em Washington, por aquele que faz parte da Comissão Interamericana, o Pedro Vaca, onde existe várias denúncias, levou várias denúncias aqui do Brasil, de parlamentares, até mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Este embate no Supremo representa mais do que simples julgamento. Ele simboliza uma luta política que pode dividir o Brasil e afetar o futuro do país, que já está mais do que comprometido com esse desgoverno no poder. O que está em jogo? O que está em jogo? É o equilíbrio entre a justiça e o uso político da máquina judicial. Você concorda comigo? Não existe algo muito estranho por aí? Tanto é, pessoal, que tem algo estranho que o ministro Luiz Roberto Barroso, estranhamente, decidiu aí convocar uma sessão extraordinária no plenário virtual para analisar recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Neto, ex-candidato à vice-presidência da República. Por quê? Porque está mais do que comprometido. Se os ministros Flávio Dino e Cristiano Zanin, indicado por Lula, o Cristiano Zanin foi advogado de Lula, o Flávio Dino foi ministro da Justiça, inclusive negou as imagens do circuito do Ministério da Justiça dos atos do dia 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, o relator do caso, deve ser impedido por participar, já que também figura como vítima. E se o caso também não deveria ser julgado em primeira turma, já que 3 desses da primeira turma já estão mais do que comprometidos. Então, eu falo aqui para vocês, a situação envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro ganhou contornos ainda mais dramáticos. Os ministros da primeira turma do STF já iniciaram a análise das provas contra Bolsonaro e outros 7 denunciados por suposta tentativa de golpe de Estado.
O julgamento está previsto para o dia 25 e 26 de março e promete abalar os alicerces da política brasileira. Imaginem só, Bolsonaro sendo aí, né, recebendo uma condenação, tornando-se réu por Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin. Mesmo que Carmen Lúcia e Luiz Fux votassem, né, para não condenação, que eu acho muito difícil isso acontecer. Mas imaginem só, 3 decisões que está mais do que comprometida. A celeridade do processo é alarmante, e isso não passa despercebido. O ministro Cristiano Zanin, atual presidente da primeira turma, e o relator Moraes já receberam um HD com todas as provas que envolvem os denunciados. O material foi enviado pela PGR, por Paulo Gonet, há cerca de 10 dias. Tal rapidez no trâmite soa como um sinal claro de um jogo político encoberto. É o que dá a entender. Nós estamos aqui para trazer a informação. É o que dá a entender. É o que o próprio ex-presidente Bolsonaro e aqueles outros que estão sendo aí julgados, foram condenados, né, e vão ser julgados, as defesas estão falando. Estão alegando isso. De acordo com o advogado Paulo Cunha Bueno, defensor de Bolsonaro, o processo é algo absolutamente incomum e marca um precedente perigosíssimo na história jurídica do Brasil, com certeza. O fato de o ex-presidente e seus aliados estarem sendo julgados sem o devido processo legal é um atentado aos princípios constitucionais do país, nunca visto na história, né? Nunca na história da democracia brasileira vimos algo como isso. Eles estão sendo julgados sem ter acesso pleno aos autos. O advogado, né, disse isso, apontando para uma possível violação das normas mais básicas do Estado de Direito. E a convergência das forças contra Bolsonaro? E aí? A acusação envolve não apenas Bolsonaro, mas também figuras de destaques de sua administração, Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, como o G. Dias, né? O G. Dias também fazia o mesmo trabalho do que Augusto Heleno, mas não teve a mesma competência que Augusto Heleno, pois ele estava dentro da Praça dos Três Poderes, em total conivência com os manifestantes, e até agora, nenhuma citação, nenhuma investigação, nenhuma condenação para ele foi feita. E nós queremos justiça. O Mauro Cid, tenente-coronel do Exército e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, também está nesta leva aí para ser julgados. O Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, e o Walter Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil. É inimaginável que a coalizão de ministros que examina o caso, composta por figuras como o próprio Zanin, ex-advogado de Lula, e Moraes, apresenta um viés claro de perseguição política. Claríssimo, claríssimo. O cenário é de um STF armado com um único objetivo claríssimo: deslegitimar o ex-presidente e desferir um verdadeiro ato golpista jurídico que afeta não apenas Bolsonaro, mas também milhões de brasileiros que o apoiam. Imaginem, pessoal, isso seria um impacto global e a possível intervenção internacional. Caso o processo avance sem os devidos cuidados legais, a defesa de Bolsonaro não hesitará em levar a questão para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, como eu já falei lá no início. O mundo precisa saber o que está acontecendo no judiciário brasileiro. Este caso não é só uma violação das leis nacionais, é um atentado ao Estado de Direito. Foi o que concluiu o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A repercussão internacional pode ser imensa, com a imagem do Brasil sendo manchada por um julgamento visto como politicamente motivado. Já não bastasse aquelas decisões onde uma operação, a Operação Lava Jato, descobriu um dos maiores esquemas de corrupção da história aqui no país e foi toda desmontada pelo mesmo que vai julgar agora o ex-presidente Bolsonaro.
o Brasil está prestes a viver um dos capítulos mais intensos de sua história política recente. A primeira turma sob a liderança de ministros com históricos questionáveis, como Dino, como Zanin, né, que foi advogado de Lula, como Dino, que foi ministro da Justiça, como Moraes, que é a vítima. Pessoal, a luta pelo poder e o futuro do país pode depender do desfecho desta batalha. E nós estamos aqui, alerta, como disse para vocês, um alerta máximo. O Brasil pode ser afetado. É inimaginável que a coalizão de ministros que examina o caso, composta por figuras como, repito aqui, o próprio Zanin e Moraes, apresentam um viés claro de perseguição política. Inclusive, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, marcou surpreendendo a todos, inclusive os seus colegas, uma sessão extraordinária no plenário virtual para analisar recursos do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general Braga Neto, para se afasta o Flávio Dino, Cristiano Zanin e o Alexandre de Moraes de tomar aí decisões a respeito da denúncia de Paulo Gonet, que monta um verdadeiro teatrinho aí do suposto golpe. Eu peço, por gentileza, que vocês nos ajudem deixando um like, compartilhando este vídeo o máximo que você puder. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. É sempre um grande prazer estar aqui com vocês, informando sobre tudo o que está acontecendo no meio político, no meio jurídico, porque o nosso trabalho, sim, é sempre estar atentos e ligados para lhes trazer a informação correta, a informação séria, a informação, né, que tem a responsabilidade de trazer-lhes a verdade, o que realmente acontece nos bastidores de Brasília, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, e o que pode acontecer aí com o nosso capitão. Nós estamos aqui atentos e trazendo as informações necessárias para você estar bem informado. Forte abraço e que Deus abençoe a todos vocês.